dia, irmãos queridos. Nesse dia 2 de novembro, hoje é a comemoração de todos os irmãos falecidos, os fiéis defuntos. Então é um dia especial de oração e de reflexão que nos leva a entrar em comunhão com os irmãos falecidos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Na minha carne verei a Deus. Hoje é um dia que nos leva à reflexão, a uma profunda meditação sobre a nossa vida e a vida dos que já se foram. Qual rastro eles deixaram e qual rastro eu deixarei? Muitas vezes lembramos a palavra de Cirácides: viveram como se não tivessem vivido, lembrança nenhuma deixaram atrás deles. A minha vida está tendo sentido? Jesus trabalha sem parar para que ninguém de nós se perca. Ele quer nos levar todos para o céu. Rezemos hoje com a nossa vida e o nosso coração para os que já se foram e precisam da nossa oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia da comemoração de todos os defuntos, a nossa meditação será a leitura de um trecho bonito e bem claro do Catecismo da Igreja, que explica o que é a morte para o cristão. Creio na ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. Os mártires macabeus confessam: o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna, a nós que morremos pelas suas leis. É preferível morrermos às mãos dos homens e termos a esperança em Deus de que havemos de ser ressuscitados por Ele. Estamos lendo o número 992 e seguinte do Catecismo da Igreja. O Catecismo continua assim: os fariseus e muitos contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição. Jesus ensina firmemente, e aos saduceus que a negavam responde: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? A fé na ressurreição assenta na fé em Deus, que não é um Deus de mortos, mas de vivos. Portanto, irmãos, como é que os mortos ressuscitam? O que significa ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se unir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus.
quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido, os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Como ressuscitaremos? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Mas não regressou a uma vida terrena. De igual modo, nele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual. Vamos ler esta palavra de São Paulo. Alguém poderia perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo voltam eles? Insensato! O que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é o corpo que há de vir, é um simples grão. O que é semeado, sujeito à corrupção, ressuscitará incorruptível. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É de fato necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade e que este ser mortal se revista de imortalidade. Este como ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento. Só na fé se torna acessível. Mas a nossa participação na Eucaristia dá-nos já um antegozo da transfiguração do nosso corpo, operada por Cristo. Assim como, depois de ter recebido a invocação de Deus, o pão que vem da terra deixa de ser pão ordinário e é Eucaristia, constituída por duas coisas, uma terrena, outra celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos, que participam na Eucaristia, já não são corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Quando ressuscitaremos? Definitivamente será no último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo, ou seja, à última vinda de Cristo. Ao sinal dado, à voz dos arcanjos e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O sentido da morte cristã. O Catecismo, no número 1010, nos diz: graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. É digna de festa a palavra: se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo, sacramentalmente, para viver uma vida nova. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação nele, no seu ato redentor. É bom para mim morrer em Cristo Jesus, mais do que reinar de um extremo ao outro da terra. É Ele que eu procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que eu quero, Ele que ressuscitou para nós. Estou prestes a nascer. Deixai-me receber a luz pura. Quando lá tiver chegado, serei um homem. É Santo Inácio de Antioquia. Ainda no número 1011 do Catecismo. Na morte, Deus chama o homem a si.
É por isso que o cristão pode experimentar em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. Desejaria partir e estar com Cristo. E pode transformar a sua própria morte num ato de obediência e amor para com o Pai, a exemplo de Cristo. Santo Inácio de Antioquia continua escrevendo poucos dias antes do seu martírio. O meu desejo terreno foi crucificado. Há em mim uma água viva que dentro de mim murmura e diz: vem para o Pai. Santa Teresa de Ávila também diz: ansiosa por ver-te, desejo morrer. E Santa Teresa do Menino Jesus continua: eu não morro, entro na vida. No número 1012, o Catecismo continua: a visão cristã da morte é expressa de modo privilegiado na liturgia da Igreja. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena, segundo o plano divino, e para decidir o seu destino último. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é uma só, não voltaremos a outras vidas terrenas. Os homens morrem uma só vez. Fala claro a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Portanto, não existe reencarnação depois da morte. Os homens morrem uma só vez. Portanto, não existe reencarnação depois da morte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar a cumprir as tuas santíssimas vontades, porque a segunda morte não lhes fará mal. Uma só vai ser a pergunta de hoje. Eu estou vivendo de maneira digna? A morte será para mim o abraço de Deus ou o meu modo atual de viver me leva para o inferno? Vamos refletir um minuto.
Lembramos que hoje é possível receber a indulgência plenária, isto é, o perdão de todos os pecados e de todas as penas que precisa descontar pelos pecados, em favor dos nossos entes queridos falecidos. É suficiente confessar, pelo menos no arco dessa semana, com a firme intenção de nos converter de coração, receber a Eucaristia, participando da Santa Missa, rezar um Pai Nosso, o creio, segundo as intenções do Papa. Na comemoração dos fiéis defuntos, aos que visitarem o cemitério a rezarem, mesmo só mentalmente, pelos falecidos, concede-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos, diariamente, todo dia, do dia 1 ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras que falamos. A confissão sacramental é suficiente uma no arco da semana, a comunhão eucarística e a oração segundo as intenções do Papa, como falamos, o Pai Nosso, creio. A indulgência é o cancelamento das penas devidas pelos pecados que nós cometemos e que já foram perdoados na confissão. Mas é preciso explicar uma coisa. Quando se comete um pecado grave, há duas consequências, a culpa e a pena. A culpa é aquela ofensa que se faz a Deus e que a confissão perdoa. No entanto, ainda fica a chamada pena temporal, que é o estrago causado pelo pecado na nossa própria alma. Essa pena nós a cumprimos aqui na terra, com orações, penitências e, sobretudo, uma vida segundo Deus. Ou no purgatório, se a pessoa morrer sem a ter satisfeito totalmente. A indulgência retira essas penas das almas do purgatório e as leva para o céu. Portanto, irmãos, hoje é um dia importante para visitar o cemitério, ou mentalmente, ou fisicamente, concretamente. Visitar o lugar onde foram sepultadas as pessoas queridas e rezar para elas, sobretudo rezar com a nossa vida. Paz e alegria a todos. Certos do amor de Deus que nos chama a uma vida nova, vivamos este dia. Paz e alegria a todos. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo